Lula anuncia 30 bilhões de reais em crédito para empresas que vão ser afetadas por conta do tarifaço do Donald Trump. É claro, né? Ao invés de tentar resolver o problema de vez, sentar para conversar, ver quais são os problemas aqui que a gente precisa alinhar, precisa resolver para poder negociar e reduzir essas tarifas, não. A gente tem visto o presidente simplesmente aumentando, dobrando a aposta, querendo o embate contra os Estados Unidos, sem resolver problema nenhum, e agora já anuncia mais esse pacotaço aqui de dinheiro que vai brotar do nada, né? Porque o governo já está endividado, já tem sérios problemas de arrecadação, não está conseguindo custear as próprias contas, mas vai anunciar 30 bilhões para poder injetar na economia. E será que isso vai dar bom? A gente já imagina aonde isso vai dar. Bom, vamos ver um pouquinho sobre o que a gente pode esperar e quais são os pontos principais desse anúncio. Mas antes, não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo e se inscreva aqui no canal caso não seja inscrito ainda. Bom, vamos ver aqui. Lula anuncia 30 bilhões em crédito para empresas afetadas pelo tarifaço. O acesso às linhas de financiamento está condicionado à manutenção de empregos. Plano também prevê compras governamentais e adiamento de impostos. E o que mais me preocupa de fato é essa parte aqui de compras governamentais. Eles veem um problema, veem uma situação que precisa ser corrigida e qual que é a primeira solução desses imbecis? Não, vamos criar dinheiro do nada, vamos imprimir um monte de dinheiro e a gente aproveita e já começa a colocar os nossos planos aqui, vamos fazer um monte de compra, aquela licitaçãozinha marota. Ah, não, não tem licitação, são compras fora do plano de licitações. Isso é que a gente vai ver a quantidade de roubalheira que vai ter. Como a gente viu no caso da Covid, o governo se aproveitando da tragédia para poder fazer aquele projeto Nordeste lá, o consórcio Nordeste, onde eles começaram a comprar as coisas sem licitações, compraram de empresas duvidosas, sem idoneidade, empresas de vinho vendendo respiradores, coisas absurdas, geradas por quê? Através dessa situação aqui. Enfim, é só mais um dos pontos que a gente imagina, não é o principal que vai gerar o maior problema, né? O governo apresentou aqui, nessa quinta-feira, dia 3, a primeira parte do pacote de medidas para socorrer empresas afetadas pela cobrança de uma sobretaxa de 50% de entrada de produtos brasileiros nos Estados Unidos. Detalhe, aqui no Brasil é cobrada uma taxa de quase 100% em cima de produtos importados. E aí a gente tá achando ruim porque lá fora estão começando a cobrar agora 50%. É um absurdo muito grande, né? Podia negociar esse ponto. Não, vamos reduzir aqui a taxa de importação dos seus produtos e aí vocês reduzem a taxa de importação dos nossos produtos. Aí o brasileiro vai pagar mais barato no produto de fora e o americano também vai pagar mais barato no nosso produto aqui, que a gente... Todo mundo sai ganhando nessa situação. Mas é claro, né? O Brasil, né? O governo não quer abrir mão dessa taxação. A principal medida foi anunciada foi a criação de uma linha de crédito de 30 bilhões para auxiliar empresas impactadas pelo tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos. O acesso às linhas estará condicionado à manutenção do número de empregos. Também foi prorrogado por um ano o prazo para que as empresas consigam exportar mercadorias que tiverem insumos beneficiados pelo chamado drawback. O mecanismo foi criado para incentivar as exportações e permite a suspensão ou isenção de tributos para importação de insumos utilizados para fabricar produtos que serão exportados em seguida, né? Além disso, a Receita Federal ficará autorizada a fazer diferimento, né, o adiamento de cobrança de impostos. Eles não querem abrir mão, né? Vai ser cobrado lá na frente. Porque normalmente como é que acontece aqui no Brasil? A Receita Federal te cobra o imposto e aí depois de passar do ano, aí eles vão verificar. Ah, vamos ver o que deveria ser realmente arrecadado aqui. Como a gente vê no imposto de renda, né? Todo imposto ele é recolhido antes e depois de um ano vai verificar se aquele imposto era devido ou não para te devolver caso não seja aquele montante total, né? É um absurdo, né? O imposto deveria ser pago depois, né? Tendo a certeza do que deverá ser cobrado ou não, né? Empresas exportadoras terão créditos tributários, valores a abater em impostos para que as suas vendas exteriores sejam desoneradas. Isso aqui é uma das coisas importantes, né? Que redução de impostos é sempre bom. E as empresas exportadoras, principalmente as pequenas e médias, terão mais acesso a operações de seguro, que protegem o exportador. A União, estados e municípios poderão fazer compras públicas para seus programas de alimentação, para merenda escolar, hospitais. A medida vale apenas para produtos afetados pela sobretaxa dos Estados Unidos. É claro, qual é o produto que eles vão buscar? Isso aí tanto faz. Eles podem criar uma empresa hoje, falar que era uma exportadora, porque está englobado naqueles tipos de produtos, e já começar a fazer vendas aí para o Estado. Olha que coisa bacana. É uma das preocupações que a gente tem. E o principal ponto é a quantidade de dinheiro que vai ser injetado na economia.
Isso, hoje as pessoas estão começando a falar um pouco mais, estão tratando a respeito desse problema, porque toda vez que você injeta dinheiro, você cria dinheiro do nada, isso automaticamente gera inflação. Existe um certo tempo que esse dinheiro vai sendo diluído, vai começando a ser, vai circulando, né? Mas o Estado gera o dinheiro, ele imprime, começa a gastar com os funcionários, com as compras, tudo, então esse pessoal ainda pega o dinheiro um pouco mais valorizado. À medida que esse dinheiro começa a circular mais na sociedade, aí normalmente os mais pobres que esse dinheiro vai chegar por último é que são os mais afetados. É o chamado imposto inflacionário. A gente vê, é um absurdo muito grande. Ele poderia simplesmente ter reconhecido os próprios erros, né? O Lula poderia ter reconhecido esses erros, sentado para conversar com Donald Trump, mas covarde do jeito que é, não quis dar o braço a torcer, né? Não sabe exatamente o que tem na cabeça do Lula para ele continuar com esse embate, falando para substituir o dólar, que a gente vai acabar nesse embate ferrenho. Acredito que ele acha que vai ter um ganho de popularidade, como aconteceu no Canadá, né, no efeito lá Donald Trump, que o Donald Trump realmente, sem justificativa nenhuma, ficou aumentando impostos, ficou falando muitas coisas a respeito do Canadá, e a esquerda lá começou a ter mais repercussão, começou a crescer novamente. Aqui no Brasil, provavelmente, o Lula tá querendo trazer esse efeito, por isso que ele continua imbativo, continua brigando, continua esbravejando, continua falando dos Estados Unidos, ao invés de sentar, tentar conversar e negociar a redução de tarifas, que seria o ideal, né? Abaixar os impostos tanto de lá quanto de cá, que seria bom para a população de ambos os países. Bom, mas essa é a minha visão, gostaria de saber a sua opinião a respeito desse assunto, você pode deixar aqui no campo dos comentários. E se gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.